Quero cumprimentar a todos os meus irmãos e irmãs com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizer que é motivo de alegria estar aqui mais uma vez para comentar a lição 9, que será ministrada no dia 29 de agosto de 2021, com o tema O Reinado de Joás. Para que esse áudio não fique longo, eu apresentei no início da semana a lição. Então, ali naquele vídeo vai ter o textuário, a verdade prática, a leitura diária e também a leitura bíblica em classe, para que esse áudio não fique muito longo. Então, antes de iniciarmos o comentário desta preciosa lição, quero te pedir que, se é a sua primeira vez aqui, que você se inscreva no meu canal, curta e compartilhe se você gostou do vídeo. Amém? Então, vamos aí à nossa lição de número 9. Todos sabemos que nesse terceiro trimestre do ano, as nossas lições bíblicas estão com um tema muito maior, que é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O comentarista é o pastor Clayton Ivan Pomerenig. Para iniciarmos este comentário da lição, eu quero primeiro aqui trazer algumas informações sobre esses personagens e alguns outros personagens bíblicos aqui do segundo livro de Reis, para que nós entendamos o contexto e por que uma filha de Acabe e Jezabel se torna rainha no reino do sul, Judá, onde temos aí a descendência de Davi. Davi, ele tinha uma promessa, havia uma promessa para Davi, que sempre teria reis, não é? No trono da sua descendência. E aqui, como diz o pastor Esdras Bento, houve uma interrupção nessa dinastia davídica em Jerusalém, porque Atalia sobe ao trono e fica no trono por 6 anos. E ela é filha de Acabe e Jezabel. E o que ela está fazendo ali em Judá? Por que ela está num trono que seria reservado aos descendentes de Davi? Porque ela é uma usurpadora, ela usurpa o trono, ela não era para ela estar ali. E ela está ali porque houve alianças. Todas as histórias dos reis que nós vimos até agora, Israel sempre fez alianças, tanto com povos de outras nações, como entre eles, região do norte e região do sul, reino do norte ou reino do sul. Nós vimos que nessas alianças, Onri, que é israelita lá do reino do norte, casou seu filho Acabe com Jezabel, uma sidônia, e ela era adoradora de Baal e Azerá. E ela trouxe os seus deuses consigo, contaminando ali o reino do norte. E também, mais tarde, Acabe, ele faz alianças com Josafá para ir à guerra, para comércios e tudo mais. E ali, Josafá dá seu filho em casamento com a filha de Acabe. Então, Atalia ou Atália, ela é filha de Acabe e Jezabel, porque ela se casou com Jorão ou Georão. Esses nomes às vezes aparecem aí, é o mesmo nome escrito aí de duas formas, Jorão, Georão. Então, nós temos um Georão, que é o marido de Atalia, que é o filho de Josafá, e temos também o Jorão, que é filho de Acabe. Então, não vamos confundir. Se nós olharmos ali os reinados do norte, vai ter um Jorão, um Acasias, e vai ter também um Joás, ou Jeoás. E aqui também no reino do sul, tem estas pessoas, mas são diferentes. Então, tem o Jorão, filho de Josafá, que casou com Atalia, e tem o Jorão, que é filho de Acabe. Tem o Acasias, que é filho de Atalia e de Jorão, e tem o Acasias, que é filho de Acabe.
O Acasias, filho de Acabe, é aquele que estava lá no seu quarto de dormir e caiu e se feriu e morreu doente. Lembra que ele tentou consultar o Deus de Ecrom e Deus manda Elias ali ao encontro daqueles mensageiros? É aquele rei ali. E após a morte dele, que ele morre daquela queda, Jorão, seu irmão, assume o reinado, porque ele não deixa descendente. Então, isso aí é reino do norte. No reino do sul também tem um Jorão e tem também um Acasias. O Jorão, marido de Atalia, e tem também o Acasias, que é o filho de Jorão. Então, Acasias, ele vai morrer. Ele vai morrer, ele reina pouco tempo. Ele era um rei que não era bom, também filho de Atalia, né? Ele era idólatra e ali ele morre cedo. Ele vai visitar o seu tio Jorão, que está ferido de guerra, e Jeú, que assume o reino do norte ali, está exterminando a família de Acabe, mata ele também. E ali ele morre. Quando ele morre, quem subiria ao trono? Na ordem correta das coisas, um dos seus filhos, da descendência de Davi. Embora tenha esta mistura com Acabe, ele é um descendente de Davi, porque ele vem lá de Josafá e de toda daquela família ali. Então, quando Acasias morre, Atalia mata todos os possíveis herdeiros ou possíveis descendentes reais e sobe ao trono. Ela é a única mulher da história de Israel que sobe ao trono. Ela fica 6 anos, trazendo ali grandes problemas para a região, para o reino do sul, onde havia o templo de adoração a Deus, e ela traz ali os seus deuses para ser adorado. E quando ela começa a matança, Jeoseba, que é filha também do rei Jorão, ou seja, ela é irmã de Acasias, ela esconde o seu filho caçula, que é Jeoás. Ele tinha aí 1 ano de idade. Então ela leva a ama dele para a recâmara dentro do templo, para ser protegido e em tempo oportuno para que ele suba ao reinado, suba ao trono de Davi, para dar sequência aí a tudo que o Senhor tinha prometido ao rei Davi. Lá no versículo 2 de 2 Reis 11 diz assim, ó, versículo 3: E Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. Então, enquanto ele esteve ali, provavelmente esse menino ele foi preparado. Ele estava dentro do templo, sendo constantemente ensinado pela tia, né, Jeoseba, que é a irmã de Acasias, e pelo sumo sacerdote Joiada. E o que nós entendemos disso? O que nós aprendemos nesse tópico 1? As alianças de um povo santo e separado sempre trouxeram problemas para Israel, tanto do Reino do Sul como do Reino do Norte. E este princípio, não é, que é algo que nós devemos trazer aqui para a nossa prática, ele também deve ser observado na igreja. Paulo, falando ali em 2 Coríntios 6, 14 e 15, ele faz uma pergunta: e que comunhão tem a luz com as trevas? E foi bem isso que aconteceu ali. Acabe e a sua esposa Jezabel, eles estão representando ali o que há de pior na terra, no meio de um israelita. E por que um homem santo como Josafá vai fazer aliança e, além de tudo, dar o seu filho, descendente de Davi, para casar com a filha de um rei ímpio? Então, esta aliança, ela trouxe problema. E quando Paulo está tratando disso aqui em 2 Coríntios 6, 14 e 15, desta falta de comunhão entre a luz e as trevas, nós podemos aqui trazer para a prática, tanto em relação ao casamento, como negócios, como sociedade e tudo mais nas nossas relações pessoais. Então, a mistura
ela trouxe problema para Israel e certamente trará problema para a igreja. Atália, ou Atalia, que eu prefiro falar Atalia, agiu neste negócio como um agente do diabo para exterminar a descendência de Davi, que subiria ao trono. E ela fez isso matando os descendentes e também promovendo a adoração a falsas divindades dentro do reino do sul. Nós não queremos dizer aqui que no Reino do Sul não tinha problemas. Sempre teve problemas, mas com a chegada ou com esses anos de reinado de Atalia ali, ele trouxe muito mais problema, porque ela era uma mulher ímpia e adoradora de imagens. E é interessante que esta questão de matar os sucessores era costume na antiguidade, principalmente em meio aos povos ímpios. Então, ver isso no meio do povo israelita, ele causa muita estranheza. Quando vamos olhar a palavra de Deus aqui, olhar a nossa fonte, não é, de conhecimento, nós vemos que Jeorão, o filho de Josafá, quando ele sobe ao reino, quando ele sobe ao trono, ele matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Está no segundo livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 4. Ou seja, o marido de Atalia, ou Atália, ele mata os possíveis descendentes. Por quê? Porque ele temia que alguns deles o matassem para ter o trono. Mas é um costume ímpio, não é? E a palavra de Deus diz que ele andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe. Veja que esse casamento com Atalia já trouxe aqui a comunicação para nós, no reinado de Judá, que havia ali um homem que estava fazendo ou trazendo os costumes de Israel, da região do norte, também para o reino do sul. E a palavra de Deus diz assim, ó, versículo 6, segundo Crônicas 21, 6. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, e porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e aos seus filhos. Então, aqui uma menção à promessa que o Senhor havia feito a Davi. Então, por conta disso, Deus não o destruiu, não é? Para que se preservasse os seus descendentes. E o descendente dele que sobe ao trono é Acasias. Quando ele morre, sua esposa Atalia, esposa de Jorão, usurpa o trono, porque não era para ela estar ali. Era para um dos filhos de Jorão, filhos homens, para estar ali. E ela usurpa o trono e começa a reinar em Judá. Dando continuidade aqui, no nosso tópico 1, falando ainda do livramento de Joás, nós vamos trazer aqui, apresentar aqui o sacerdote Joiada, um homem corajoso que trouxe ali, não é, ou livrou ali aquele futuro rei de Israel. Na lição está registrado assim: Atalia herdara a perversidade de Acabe e Jezabel. Para se assentar no trono, ela matou todos os membros da família real, incluindo seus próprios netos, conforme segundo Crônicas, capítulo 22, versículo 10, que diz assim: Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Então, esta mulher, ela
ela fez ali não é, com as suas próprias mãos uma tragédia, trouxe uma tragédia na vida ali dos descendentes de Davi. E ali, para justificar a sua subida ao trono ou a sua usurpação, ela matou os descendentes de Judá, restando apenas esta criança que foi livrada dessa loucura dela, não é? Dizimando a casa real davídica, que ela quase dizimou, livrando ali Joás. Então, Joiada e Jeozeba passaram a ser os tutores de Joás. Ele ficou escondido nessa recâmara com a sua ama durante 6 anos, segundo a palavra de Deus, registrada em 2 Reis, capítulo 11, versículo 2. E provavelmente nesta sala dos templos ele foi ensinado nas leis mosaicas, foi ensinado a temer ao Senhor, ele foi preparado para assumir ao trono e provavelmente teve como o tutor durante o início do seu reinado ainda Joiada. A palavra de Deus diz que até a morte de Joiada, todos os dias em que Joiada o dirigia, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E a palavra de Deus registra que ele morre aos 130 anos. Então, neste tempo, este moço, essa criança, ela teve ele como mentor e provavelmente durante o início do seu reinado. O autor acrescenta aqui no nosso livro de apoio: a linhagem messiânica por pouco não foi extirpada, e a lâmpada de Davi apagada. 1 Reis 11:36, Salmos 132:17. Ainda ele diz: somente foi poupada por causa do zelo do sacerdote Joiada, usado por Deus, que prometeu a Davi um herdeiro perpétuo, conforme registro em Salmos 89:36. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como sol. Então, este menino, esse filho caçula do rei Acasias, que é Joás, ele foi cuidado pelos seus pais espirituais, a sua vida foi preservada e também foi preservado ali nas leis do Senhor, sendo orientado para que quando chegasse o tempo oportuno, ele pudesse fazer o que era de bem para Israel e em nome do Senhor. O que nós aprendemos nessa passagem? O zelo de Joiada deve ser também o nosso zelo nos dias atuais. Nós devemos esconder nossos filhos na casa de Deus. Não literalmente como Joiada fez aquele menino ficar fechado dentro do templo por 6 anos, mas estar constantemente na casa do Senhor. Nós temos a nossa igreja, ela tem os grupos nos quais cada faixa etária tem ali as suas organizações, os seus líderes, nós temos os cultos de ensino, nós temos a escola bíblica dominical, o acesso também à palavra de Deus, amplo nos dias atuais, a oportunidade também de estarmos com os cultos domésticos, e tudo isto deve ser estendido aos nossos filhos. Esta é uma forma de escondê-los, não é? Na casa de Deus, na presença de Deus, contra tudo que tem aí fora que venha corromper nossos filhos. E aqui eu ainda acrescento que nós devemos retardar o máximo possível as nossas crianças e adolescentes às redes sociais, o máximo possível, porque também tem trazido grande prejuízo na criação dos filhos. Este é o papel dos pais, que nós sejamos zelosos e como foi Joiada e Jeozeba, no cuidado aí com o futuro rei. No subtópico 3, vem tratar aqui da estratégia bem-sucedida da coroação de Joás. O nome Joás significa que Iavé é forte. Então, quando ele completa 7 anos, Joiada
ele faz ali uma reunião, ele convoca aqueles homens para que inicie o processo da unção do rei, do novo rei ao trono. E é interessante ele fazer menção aqui, está lá em 2 Crônicas 23, é importante que você faça a leitura de todo esse capítulo. Lá no versículo 13 ele diz assim: toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse: eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Mostrando aqui o cuidado do sacerdote com a linhagem davídica. E ele faz ali, ele congrega aqueles homens, traz também o chefe das centenas, que são os centuriões, traz os levitas para iniciar este processo. E era muito importante que este rei, este menino rei, fosse protegido da saída do templo até o palácio real para ser ungido ao rei, a ser coroado. E eu achei interessante esse versículo 7, onde ele fala, ó, sobre a proteção do menino. E os levitas rodearão ao rei, cada um com as armas na mão, e qualquer que entrar na casa morrerá. Porém, vós estarei com o rei, quando entrar e sair. Então, todo aquele cuidado para que aquele menino não morresse nas mãos da rainha, que ainda estava no poder. E aqui fala, o autor ele traz para nós em detalhes a cerimônia e a coroação de um rei nos tempos, né, ali do reinado dos descendentes de Davi. Ele diz assim: depois da unção, característicos nos reis carismáticos da tradição davídica, a coroação é seguida de uma cerimônia formal pactual no templo. Este é o formato já consagrado pelo pacto em Mispá, 1 Samuel 10, 17 e 25. O pacto monárquico é executado pelo representante do Senhor, Joiada, que ungiu Joás em meio à aclamação do povo. Está registrado lá no versículo 12, porque haveria ou teria que acontecer também esta aclamação popular. Na verdade, inicia aqui no versículo 11. Então tiraram para fora ao filho do rei e lhe puseram a coroa, e deram-lhe o testemunho, e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram e disseram: viva o rei. Aí no versículo 12, ouvindo, pois, Atalia, a voz do povo que corria para louvar ao rei, veio ao povo na casa do Senhor. E ali ela descobriu que aquele menino já crescera, ela não sabemos, a Bíblia não fala como ela não percebeu que ele não estaria entre os mortos, mas que agora ele estava ali assumindo o reinado em seu lugar. Ele já estava de posse do rei, não é, do reinado prometido a Davi. O pacto tinha um aspecto político, diz o autor, entre o rei e o povo, e também um aspecto religioso entre Deus, Javé, o rei e o povo. É importante também trazer aqui, após a coroação deste rei, este pacto que Joiada faz ali, tanto em relação entre o povo e Deus, como também entre Deus e o povo. E Joiada fez aliança entre si, está lá no versículo 16. E o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Veja aqui que esse povo estava fazendo um novo pacto para agora obedecerem ao Senhor. Aí no versículo 17, depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derribou. Eles quebraram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então, o que diz aqui a palavra de Deus? Que eles exterminaram tudo o que acharam de Baal dentro ali do reino de Israel. E a rainha, não é, que estava ali no poder, quando ela percebeu o que estava acontecendo, ela rasgou as suas vestes e clamou: traição, traição. Porém, o sacerdote Joiada tirou para fora os capitães que estavam postos sobre o exército e disse-lhes: tirai para fora das fileiras.
e o que a seguir morrerá a espada, porque dissera ao sacerdote: não a matareis na casa do Senhor. E ali ela morre, acabando ali o seu reinado ímpio, iniciando aqui o regente, né, Joás, o rei Joás, como rei de Israel. E o autor deixa registrado aqui, que é importante também, que um menino, não é, de 7 anos, provavelmente precisaria de ajuda. Ele diz que Joiada passou a ser corregente com Joás, pois este não tinha condições de reinar, sendo ainda uma criança. Então, este moço, essa criança, ela foi ali ainda orientado por Joiada por algum tempo, né? E por ser temente a Deus, ele destitui os sacerdotes de Baal e conclama o povo para derrubar o seu templo, como nós lemos aqui anteriormente. No reinado de Joás e sob influência de Joiada, foram feitas várias reformas religiosas importantes. Dentre elas, extirpou-se parcialmente o culto a Baal, foi derrubado o seu templo, renovou-se o pacto com Deus de Israel, como li agora há pouco, e os levitas foram reorganizados em grupos conforme havia sido na época de Davi, descrita por Moisés. E ainda foram feitas reparações importantes no templo, como veremos a seguir. Então, nesse tempo que esta mulher ficou ao poder, muitas coisas se perderam e agora precisava fazer ali novos trabalhos, restituições e provavelmente organizar todos os trabalhos na casa de Deus que veremos no outro tópico. E o que nós aprendemos com esta passagem? Que Deus preserva os seus. Deus, ele está próximo da sua criação e age para que seus planos sejam estabelecidos. E Deus não coloca pessoas na nossa, e Deus coloca pessoas na nossa vida sempre para nos ajudar, assim como colocou Joiada e Jeoseba na vida de Joás. Então ele foi orientado, ele foi ensinado e para que todos os projetos de Deus se cumprissem. E isso vai acontecer até a morte de Joiada aos 130 anos. No subtópico 2, vai falar aqui o reinado de Joás e a reparação do templo. Então, aqui em 2 Reis, capítulo 12, seria importante fazer a leitura deste capítulo todo, porque aqui já no versículo 21 vai tratar da morte, não é? Da morte do rei Joás, mas no início do capítulo 2 vai falar que ele inicia o seu reinado no 7º ano do reinado de Jeú, não é? E fala que ele reinou 40 anos em Israel. E dá também o nome da sua mãe. A sua mãe se chamava Zíbia de Berseba. E a palavra de Deus diz no versículo 2: e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. O autor ele dá um destaque aqui a esta questão do tempo, da retidão de Joás, a vida de Joiada, porque ele vai se corromper após a morte do seu mentor. E aqui no versículo 3 ainda do capítulo 12, vai trazer outra informação aqui. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Então aqui esta questão de exterminar todos os lugares de adoração que não seja o templo, não foi aqui, não estendido também a esses outros locais onde eles sacrificavam. Mas registra no capítulo 4 aqui a preocupação de Joás, não é, com o templo. Diz o versículo bíblico: todo o dinheiro das coisas santas, ele dizendo aos sacerdotes, todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas segundo a sua avaliação e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor,
os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda a fenda que se achar nela. Então, nós vamos ver aqui uma preocupação deste rei com as condições ali em que estava o templo do Senhor, mostrando para nós que ele tinha uma preocupação com a casa de Deus, porque nos tempos, não é, nos anos anteriores, em que a adoração ela foi incentivada ao Deus falso Baal, provavelmente o templo do Senhor estava abandonado e havia já as ofertas para isso. Lá, quando olhamos em Levítico, nós vemos que tinha uma organização de tudo que era recebido, tanto para os sacerdotes, não é? Para a manutenção dos sacerdotes, como para as demais coisas. Então, o povo, eles sempre contribuíram na casa de Deus. E agora chegará a hora de cuidar ou de organizar para que houvesse ali uma manutenção na casa do Senhor. Aqui o autor ele traz para nós, um pouquinho trazendo para para uma aplicação prática, sobre o templo do Espírito Santo, que somos nós. Ele traz aqui um versículo de 1 Coríntios 3,16, que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então, o autor ele traz aqui como uma aplicação para nós que nós precisamos cuidar desse templo, não apenas do corpo, mas também do coração, para que nós não sejamos, destruídos pelo pecado, pelo relaxamento espiritual, bem como pela falta de manutenção, de modo que outras coisas ocupem o lugar de Deus no nosso coração. Então, esse cuidado conosco mesmo, com o nosso interior, buscando sempre a comunhão com o Senhor, buscando sempre a orientação da palavra de Deus, para que não caiamos, não sejamos aí, nós não teremos, para que nós não teremos prejuízos na nossa vida espiritual. Ainda o autor diz aqui: a advertência de Joás ao sacerdote Joiada, por que não reparais as fendas da casa, em 2 Reis 12:17, ainda serve para nossos dias. É importante uma diligência nossa em reparar o nosso templo no nosso coração. Isto é responsabilidade de cada crente. E o pastor faz menção aqui a esta pergunta do rei Joás, porque a palavra de Deus diz, lá no versículo 6, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Veja que esse menino começou a reinar com 7 anos. A palavra não registra aqui quando ele dá esta ordem para que repare o templo, mas aqui quando ele já tinha 23 anos, aí calculando 16 anos após o início do seu reinado, ainda não havia sido reparado essas fendas, dando a entender aí que havia ainda no coração daqueles homens, um desleixo com as coisas de Deus, com a casa de Deus, e era preciso organizar para que acontecesse tudo conforme ali a orientação do novo rei. E ali no subtópico 2 vai falar sobre a fidelidade dos tesoureiros da casa de Deus, ali do templo de Jerusalém. O autor diz: um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade com que os sacerdotes e tesoureiros reais administravam o dinheiro. Numa época como hoje, esse exemplo dos funcionários de Joás é um importante modelo a ser seguido para desfrutarmos da bênção do Senhor. Está lá no versículo 15. Eles organizaram ali, a palavra de Deus diz que eles colocaram uma arca, para que as pessoas colocassem ali as suas ofertas, para que fizesse aqueles reparo.
Diz assim, ó, no versículo 9: Porém o sacerdote Joiada tomou uma arca e fez um buraco na tampa e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. O versículo 15: Também não pediram contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. E aí a menção que o autor faz, a fidelidade daqueles tesoureiros. Eles eram de confiança do rei. E para isso ele traz aqui para nós que é importante este zelo, este cuidado com tudo que chega à igreja naquelas pessoas, daquelas pessoas que estão administrando. E o subtópico 3 vem tratar aqui da fidelidade, um atributo que enobrece, não importa a quantia que está sendo administrada. Deus jamais se agradará de qualquer subtração de valores financeiros ou vantagens pessoais. Aí ele cita aqui Provérbios 3, 3, 4. 4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens, fazendo aqui menção da fidelidade de todos aqueles que estão na casa de Deus e que está, de alguma maneira, administrando aquilo que não é seu, porque tudo que está ali pertence ao Senhor, tanto as coisas materiais, tudo aquilo que as pessoas trazem e ofertam à igreja, como também a vida de cada um dos servos de Deus que estão ali naquele lugar. Aqui no livro de apoio, o autor ele vem falar um pouquinho da fidelidade como um dos atributos muito importantes de qualquer pessoa. Ele traz aqui que o termo fidelidade é a característica da pessoa que é fiel, que não trai alguém, que não desvia recursos, ou ainda que não se esquiva de um princípio importante. Trazendo aqui para nós, como aplicação, o cuidado com as coisas que estão nas nossas mãos. Aqui eu ainda vou acrescentar tanto os materiais quanto os espirituais, que são os dons, não é? Os dons que Deus concede para que nós administramos com fidelidade. E isto é muito importante. O autor ainda vem tratar aqui no livro de apoio como a fidelidade como um fruto do espírito, que significa uma convicção inabalável de que certos valores são inegociáveis na vida, ainda que se corram sérios riscos e que se possam ter perdas financeiras de reputação ou mesmo da vida para mantê-los. Então, aquele cuidado que todo servo de Deus deve ter com as coisas de Deus que estão sobre as nossas responsabilidades. Vamos ao nosso tópico 3, que traz por título A Conspiração contra Joás. E nós temos 2 subtópicos. O primeiro, o declínio do reinado, e a conspiração e morte no reino. Então, é a passagem mais triste aqui deste menino que inicia com 7 anos o reinado e ali no fim da vida morre cedo, 47 anos, porque ele inicia com 7 anos. A palavra de Deus registra que ele reinou 40 anos, então ele morre aí com 47 anos. Vai apresentar aqui a morte de Joás. E inicia aqui esse relato, eu vou iniciar com a morte do mentor de Joás, que é Joiada. Diz lá em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 15. E envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Então, fazendo menção aqui da honra dada a Joiada após a sua morte, onde ele foi sepultado com os reis por tudo de bom que havia feito em Israel, principalmente na vida deste jovem rei. Mas a palavra de Deus registra que Joás, ele
ele se corrompe após a morte do seu mentor. Lá no versículo 17 de 2 Crônicas 24, diz assim: porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. Foi muito ruim para o rei ouvir estes príncipes, não é? Lá no versículo 18 vai dizer o motivo: e deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram a imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Então este rei, ele foi ali corrompido, ou ele não estava, como o autor diz, certo das suas convicções, não é? Ele se deixou levar muito fácil pela sugestão desses jovens príncipes. E ali no versículo 19 vem mostrar o cuidado de Deus para com ele, pois Deus envia profetas para fazê-lo tornar ao Senhor. Mas ele não deu ouvido, segundo o versículo 19. E no versículo 20, vem falar aqui, a meu ver, a parte mais triste, né? Que este moço ele vem fazer aqui contra a família, não é? Ou os descendentes, um descendente de Joiada, o seu mentor. Está lá no versículo 20. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé em cima do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Olha o que nós aprendemos aqui, que Deus estaria deixando Joás, porque ele primeiro o deixou. Então, quando ele deixa a casa do Senhor e vai servir a ídolos, ele está deixando o Senhor, e a consequência natural é que o Senhor também afaste, não é? Afaste do seu reinado próspero. E a palavra de Deus diz lá no versículo 21, que para mim é uma das partes mais tristes destas passagens, diz a palavra: e eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Então, neste momento aqui, o rei manda que se apedrejem o filho de Joiada e Jeoseba. Zacarias era filho do sumo sacerdote e ele é morto, apedrejado ali por aquelas pessoas a mandado do rei. E no versículo 22 diz: e assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requererá. Então acontece aqui uma traição por parte desse moço, não é? Quando ele mostra seu caráter fraco, que é influenciado pelos outros, não é? E ainda promove ali, ou permite, ou manda que matem o filho do seu benfeitor. Foi muito triste essa passagem. Aqui no livro de apoio, o autor ele vem falar aqui que após a desobediência de Joás, Azael, rei da Síria, ele invade Judá, não é? Com medo do rei sírio, e para livrar-se do ataque dele, Joás deu todos os utensílios de ouro do templo do Senhor. Veja que este moço, ele estava no início do seu reinado, fazendo uma manutenção da casa do Senhor. E aqui nós veremos que ele usa, não é, os bens ou tudo aquilo que está na casa do Senhor para se livrar dos seus inimigos. Ele entrega, não é, o ouro ao inimigo. Olha o que diz lá no versículo 18, segundo Reis, capítulo 12,
versículo 18. Porém, Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Azael, rei da Síria. E este então se retirou de Jerusalém. Então, ele combateu, não é? No combate à guerra, ele dá os bens pertencentes à casa de Deus, para que o inimigo se afaste. E nós não vemos isso na postura de reis justos. Quando o inimigo vinha, eles consultavam os profetas, eles faziam ali com que todos aqueles homens ali do reinado fizessem um concerto com o Senhor, se estavam errados, para vencerem a guerra. E este menino, este homem já, ele dá os tesouros da igreja, ou do templo, desculpem, do templo para o inimigo. E o autor aqui, ele vem falar ainda nesse tópico de número 3, que ele perdeu a confiança em Deus, com a sua consciência culpada, pois conhecia muito bem os caminhos do Senhor, e entrou por caminhos tortuosos e empobrecedores. E ali acontece, após isso, a sua morte, não é? Sua morte. Há uma conspiração e ele morre ali antes dos 50 anos. Vamos ver como se dá esta conspiração. Diz assim o versículo bíblico em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 24. Porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor deu nas suas mãos um exército grande de multidão, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, e assim executaram os juízos de Deus contra Joás. E retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram, seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama, e morreu, e o sepultaram na cidade de Davi. Porém, não o sepultaram nos sepulcros do rei. Anteriormente, eu li aqui que Joiada foi sepultado junto com os reis. O rei Joás não lhe foi permitido fazer desta maneira. Não foi permitido porque no final ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Principalmente, não é? Matando Zacarias, o filho do seu benfeitor. E a palavra de Deus diz lá no versículo 27, ainda do capítulo 24, que Amazias, seu filho, ele vai reinar em seu lugar. Ainda sobre o rei Joás, ele foi o primeiro rei em Judá a morrer em consequência de um golpe palaciano, ou seja, ele estava convalescendo da guerra e entraram as pessoas ali e o mataram. E a principal tragédia ou assassinato dele foi em decorrência do assassinato de Zacarias que ele havia mandado. Então ele usou ali do seu poder de reino para matar o filho daquela pessoa que só lhe fizeram bem, que foi Joiada e Jeoseba. Como aplicação nessas lições, eu quero deixar aqui um texto que está no nosso ensinador cristão para esse trimestre. Diz assim: uma primeira lição que aprendemos é que Deus coloca pessoas certas em nossas vidas para nos ajudar a amadurecer e somar. É uma oportunidade que Ele nos dá para crescermos como pessoas no seio da igreja. Um conselho ou uma convivência propositiva podem nos livrar de muitos problemas futuros. Falo da importância de permitirmos aprender com os mais experientes. Uma segunda lição é que precisamos estar dispostos a reparar a nossa vida espiritual e a viver em fidelidade a Deus. A fidelidade é um atributo comunicável de Deus, isto é, Ele espera que esse atributo inerente a Ele seja encontrado em nós.
Amém? Então era isso que eu tinha para falar dessa lição. Quero agradecer a sua permanência até agora me ouvindo. Se você gostou, você curta e compartilhe aí com seus amigos. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, sua escola bíblica dominical e a igreja a qual você pertença. Deus te abençoe.